Vereador Renato Oliveira. Próximo vereador inscrito, vereador Adriano Bressan. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, presidente, por conceder. E não posso deixar de completar aqui a fala do vereador Rafael. Tá chegando, né, vereador Rafael, final do ano, desse mandato, né, de 4 anos, né, dessa legislatura. E, obviamente, que vai se encerrando aqui nossos grandes expedientes. Claro que tem declaração de líder, mas a gente também estou no meu último grande expediente. E também gostaria aqui de manifestar aqui aos que não se elegeram porque concorreram a outros cargos e que não se reelegeram, talvez também. Ninguém aqui pode julgar quem se reelegeu, quem não se reelegeu. Enfim, todo mundo faz a sua autoavaliação e tenho certeza absoluta, né, que sabe talvez no que acertou, no que errou, enfim. Mas vida que segue, a política não termina por aqui. Tenho certeza absoluta, começar pelo vereador Scalco, né, que esteve 4 anos junto conosco aqui. Tenho certeza absoluta que tem um grande legado na política pela frente. Com certeza saber, nesse momento, administrar o que aconteceu e saber do que fazer daqui para frente, que eu tenho certeza absoluta que o senhor saiu muito maior do que chegou aqui nessa Câmara de Vereadores. Isso eu tenho certeza absoluta. Vereadora Gladys, minha amiga pessoal do Risso, tá? Sabe que te adoro mesmo, a gente brigando. Faz parte. Os irmãos brigam, né? E não poderia deixar de... A gente discorda, a gente não briga, a gente discorda. E discordar faz parte do processo da nossa vida. Não é nem só da política, é da nossa vida. Estejamos aonde for, a gente vai discordar. Um gosta do vermelho, outro do azul, um do verde, outro do roxo e assim por diante. Então, é discordar, não é... Jamais a gente vai brigar. Então, eu tenho certeza absoluta que a senhora tem muito ainda o que fazer na política. Não para por aqui. Talvez, vamos dizer, um descansinho aí para a senhora ir para a Europa e depois voltar mais forte ainda. Tenho certeza absoluta disso. Vereador Zé D'Ambrosio, um amigo de longa data, me lembro, e disse para ele aqui durante o meu mandato, né, que acho que eu conheci eles, eu tinha 12 anos de idade. Foi quando a gente entregou um balcão frigorífico lá no Pôr do Sol, né, onde o meu pai fazia as vendas e lhe conheci lá. Então, olha onde a gente veio se encontrar. Mas com certeza estará dentro da política também, tem muito ainda o que somar, principalmente na Zona Norte, nos bairros. Vereador Renato Oliveira, tive o prazer de 2011 entrar nesta casa aqui como assessor do vereador Chico Spandorello e o gabinete era na frente, um na frente do outro. Então, de lá para cá, principalmente com a Marisa, que eu incomodo ela um monte aqui, a gente tem uma amizade especial aí que tá louco. Bom, são 24 anos dentro desta casa, né? E a Marisa, acho que os 24 anos aqui acompanhando o senhor. Então, não tenho nem palavras para dizer o quanto admiro o senhor aí e estaremos sempre à disposição aqui, né, durante os nossos próximos 4 anos. Vereadora Tati, vereador Cadore, tenho certeza absoluta que estarão aí presentes, né? Óbvio, faz parte da política, né? Eu sei reconhecer e a gente teve um lado, escolhemos um candidato, fomos derrotados nas urnas, na democracia, como eu já conversei por diversas vezes, tanto com outros políticos, enfim. Se tem uma coisa que no meu celular, nas minhas redes sociais, vocês jamais vão pegar, é uma mentira, é uma fake news, ou tentando atacar de alguma forma a vida pessoal das pessoas, jamais. Eu falo do profissionalismo. E profissionalismo, como eu falei antes, a gente pode discordar, mas na vida pessoal a gente tem que ter respeito, a família acima de tudo e as pessoas acima de tudo. Então, da minha parte, vocês podem ter certeza que jamais vai sair alguma coisa pessoal entre nós. Pode ser profissional, sim, porque faz parte. Mas, pessoal, vocês podem contar comigo sempre, pode ter certeza. Vereador Velocino, obviamente que está feliz porque ele sabe que ele vai para Galópolis lá plantar, cortar a árvore, que é o que ele gosta lá, fazer lenha, né? Não, mas é as que pode, calma, é as que pode. É fazer lenha, né? Senão eu vou criar polêmica aqui, né? É fazer lenha, ele sabe qual que pode, né? Vereador Camiles, um amigo, tenho certeza absoluta que tem muito a contribuir ainda com a região de Santa Lúcia, não vai parar por aqui.
Foi longos anos, né, que o senhor tentou essa vereança, conseguiu e tenho certeza que deixou muito trabalho aqui nesta casa. Tenho certeza absoluta que estará também junto conosco aí. Enfim, vereador Fiuza, que não está presente, mas também uma pessoa que estará junto conosco, e o vereador Lucas Dil, que é o outro vereador que também não conseguiu a reeleição, mas tenho certeza que tem muito a contribuir com a nossa cidade. Passando isso, porque é meu último expediente, né? Eu quero dizer que estaremos aqui no próximo governo com muita vontade, com muita dedicação. Não vou parar de trabalhar nem um dia. Olha que esse meu ácido úrico aqui me judia. Olha, hoje foi sofrido para chegar aqui na Câmara para conseguir dirigir. Isso que não bebo. Você imagina se eu bebesse. E aí, mas eu ficar em casa é muito pior. Eu acho que me deixa muito mais nervoso e muito mais inchado meus pés aqui, mas se Deus quiser, as medicações aqui vão resolver esse problema. E a partir do ano que vem, eu quero dizer que o ano ainda não acabou, nós temos muito ainda o que fazer, estamos um pouquinho na metade, um pouquinho para frente de novembro, e no ano que vem a gente quer entrar com mais força e mais dedicação ainda, e pode ter certeza, vereadora Gladys, que nós vamos estar juntos aí para atender toda aquela região do risco que precisa muito, e quero estar junto com a senhora para nós conseguir, né, entregar essas demandas. Mas eu trouxe aqui, e como eu digo, o ano não acabou, né? E eu sou uma pessoa que cobro porque sou cobrado. E como eu sou muito cobrado e gosto de dar os retornos, a gente precisa dar satisfação para o nosso eleitor. Dizia naquela entrevista do Jornal Pioneiro, eles entrevistaram todos os vereadores que se elegeram ou se reelegeram, e eu digo, olha, a receita deu certo, que é atendimento às pessoas. Aqui dentro da Câmara, a gente denomina nome de rua, sim, faz parte, claro que faz, é importante. Projetos, muitos que a gente apresenta, muitos nem sequer vêm para plenário, infelizmente. Às vezes são projetos ótimos, maravilhosos, que em outras cidades já está bombando, mas nós temos um problema seríssimo aí com o IGAN e DPM, que eu já falei por diversas vezes que se fosse eu, nunca mais nem mandava para esses caras aí. Mas tenho que respeitar, né, porque é o sistema da casa. E aí eu trago aqui as indicações desse ano. Essa aqui, até a semana passada, foram todas as indicações que a comunidade me procurou. Muitas delas aqui, obviamente, não foram atendidas, uma parte já foram atendidas, mas isso aqui eu quero mostrar, deixar aqui registrado para as câmaras, que é o nosso trabalho junto à comunidade. Parece, por muitas pessoas, né, que são, como eu digo sempre, os leão de rede social, que gostam só de criticar vereador, que o vereador não tem contato com a comunidade. Olha, se nós não tivéssemos contato com a comunidade, como é que nós íamos fazer tantas indicações e encaminhar tantas demandas assim para o executivo? Duvido. Mas tudo isso aqui, nem todos, é claro, eu gostaria de dar um retorno positivo. Mas eu vou cobrar, e por isso que eu trouxe na tribuna aqui, porque agora eu estou fazendo uma separação aqui dos que foram atendidos, que não foram atendidos, e principalmente os mais fáceis, que são atendimentos básicos, que nós precisamos entregar para a comunidade, é os que eu vou fazer uma maior cobrança ainda até o final desse ano. Porque, vereadora Gladys, eu vou justificar alguns aqui, uma parte, vereador, que são muito simples. Eu já passo, só vou concluindo aqui e já passo. Que são muito simples, por exemplo, tipo pintura e colocação de placa na frente da escola. Isso eu não posso admitir que o município de Caxias do Sul não consiga te entregar. E o prefeito Adiló sabe, porque eu já tive diversas conversas com ele, que isso aí é o básico do básico. Porque como eu sou um cara que reclamo muito aqui de quem não respeita as placas e o cordão pintado na frente das escolas, principalmente para os micro, para as vans e para os ônibus, buscar as crianças, que é segurança dos pais que estão trabalhando, que sabe que a criança vai estar sendo bem cuidada na hora que o micro ou a van encosta e eles vão conseguir subir, né, de forma segura no veículo e até ser entregues em suas casas. A gente sabe que esses mal educados vão lá e colocam o carro no horário que não é pertinente, que é proibido. Mas se não tiver a placa e nem a calçada pintada de amarelo, fica pior ainda. Então vocês imaginam não ter. Se tendo a placa e o cordão pintado, eles já não respeitam pela falta de educação, vocês imaginam se não tiver. Então tem várias indicações aqui que é
em escolinha privada, escolinha pública, enfim, escola de ensino fundamental, estadual, municipal, e também faixas de segurança. Quebra-mola nem vou falar, porque já protocolei tantos, né, que inclusive eu fiz uma lei que ainda ela está tramitando. Senhor presidente, declaração de líder da bancada do PP, momento oportuno. Declaração de lei da bancada do PP, com a palavra, vereadora Adriana Bressan. Então, continuando aqui, que são diversos pedidos de quebra-mola que eu fiz e de redutores de velocidade na frente da escola infantil, principalmente, a gente nunca foi atendido. Mas eu fiz uma lei, um projeto de lei, que está tramitando, tomara que consiga, né, de alguma forma, para que seja lei a gente conseguir, né, colocar um redutor de velocidade na frente da escola. Então, por esses simples pedidos aqui, eu vou fazer essas cobranças intensamente, que ainda esse ano, e principalmente se for agora, que vai iniciar o período de férias. Que a gente precisa que as escolas estejam bem pintadas na frente, principalmente as faixas de segurança, para o retorno do ano que vem, do ano letivo. Então, vou fazer essas cobranças, por isso que eu trouxe aqui para demonstrar, e nós vamos estar atentos. Vereador Lucas Cariato, sua parte. Obrigado, vereador Bressan. Bom, o ano está acabando e esse governo, né, acaba também. Nós temos a reeleição do prefeito e eu espero, sinceramente, que esse governo, esse novo governo, ele traga mudanças efetivas. O senhor está falando de zeladoria, o senhor está falando de obras de infraestrutura, mas eu quero ficar no tema da saúde. Para muitas indicações e solicitações que nós fizemos, que não foram respondidas, os problemas seguem absolutamente os mesmos. Vamos pensar que o nosso clima não é um clima, nesse momento, de frio, de umidade, então não tem esse agravante, mas nós seguimos com muitas UBSs sem médicos, com problema na chegada dos medicamentos, né? Hoje a imprensa noticiava que a licitação da telemedicina deu problema novamente. Então, o que fica aqui é a necessidade de mudanças profundas na área da saúde. Porque para nós, como vereadores, e dos que somos vereadores e temos o privilégio de ter um plano de saúde privado, como o prefeito tem, e que bom que o prefeito tem, fez o seu procedimento, está se tratando, porque se nós estivéssemos pelo SUS, uma pessoa pelo SUS levaria um tempo demasiado para fazer um exame, para ter uma consulta especializada. Que bom que nós somos privilegiados, eu me coloco aqui também, tenho o plano de saúde. Mas eu acho que nós precisamos mudanças profundas, porque eu estou cansado de não ter o que responder para as pessoas, no que se refere a medicamento, no que se refere a consulta, no que se refere a tratamento de doenças que estão levando a vida das pessoas. E nós temos uma gestão da Secretaria da Saúde desumana do ponto de vista etimológico, porque não responde muitas vezes e não resolve. E na gestão, para os colegas que são gestores, não adianta o gestor ser o mais técnico possível se aquilo que ele gere vai mal, se aquilo que ele gere não entrega, se aquilo que ele gere não melhora a vida das pessoas. Eu estou ansioso para aguardar o anúncio dos secretários e das secretárias do próximo governo Adiló. E tenho certeza, quero ter certeza, que a Secretaria da Saúde vai para as mãos de alguém que goste de povo, que conheça a saúde pública e que tenha compromisso para resolver uma das áreas que mais afeta a vida das pessoas. Obrigado, vereador Bressan. Obrigado, vereador Lucas, e quero reforçar as suas palavras aqui e concordar com o senhor, porque às vezes quando o senhor estava falando, imagina médico, né? Eu, em 4 anos, não consegui sequer trocar um telhado, tá? Que não é nem o telhado, vamos dizer, é o toldo da entrada do bairro São Caetano, da UBS São Caetano, que chove. E tá todo furado e chove. Então, assim, a gente espera aqui de coração que o governo Adiló, que vai iniciar um novo governo, vamos dizer assim, tá? Que prepare bem o time. Eu sempre fui um crítico ao time. Acho que, às vezes, o técnico, se ele não tiver também pessoas boas ali para poder treinar, dá problema. E se o técnico, às vezes, também é ruim, também dá problema. Então, assim, o time
do governo foi mal. Aguardo que esse próximo time seja, sim, de ótimos secretários. E quem ganha é a cidade. Quem ganha é o município. Então eu não sou do quanto pior melhor e não vou torcer contra. Eu torço para que seja um ótimo governo, que façam agora boas escolhas, ótimas escolhas, e que o governo dê os resultados, principalmente para a Câmara de Vereadores, que é onde representa aqui os mais de 500 mil habitantes de Caxias do Sul, que é onde a gente traz as indicações. Se tiver um time bom, tenho certeza vereador. Que vai dar tudo certo. Sua parte, vereador Sandro. Vereador Bressan, eu quero parabenizar o senhor pela sua fala e quero aproveitar e pegar um gancho aí com a fala do vereador Lucas Carinhato. E dizer que eu também torço, né, que essa nova administração seja bem melhor, que os secretários trabalhem de uma forma melhor. Muitos nessa trabalharam bem, a gente não está falando generalizando, né? Mas assim, a questão da saúde, realmente eu tenho que fazer um comentário aqui para relembrar que há 2 anos atrás eu trouxe uma emenda de 400 mil reais que foi distribuída para as UBSs do interior, Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia e Vila Seca, para colocar toldo na frente, para o pessoal não ficar na chuva no inverno, e até o presente momento não foi instalado toldo nenhum. O dinheiro foi recebido. Inclusive veio com a indicação do deputado que era para aquela finalidade lá. Os 400 mil reais foi para a Secretaria da Saúde, mas até o presente momento eu não vi todo em lugar nenhum. Então é triste, mas a gente espera que isso não aconteça mais. Senão não tem por que a gente sair daqui, buscar emenda, se as emendas não são usadas. Obrigado, vereador. Isso com certeza é muito grave e eu reforço, vereador Fantinel, que isso não pode acontecer. Então, eu espero que o governo Adiló, né, o prefeito Adiló, viu os erros do passado e corrija para uma Caxias melhor. Isso é o que nós desejamos. Vereadora Rose, sua parte. Eu também queria reforçar um pouco isso que tem sido falado aqui. Teria várias áreas para se colocar, né? Eu acho que agora, na montagem do secretariado, é importante, nós precisamos de secretários, de secretárias que unifiquem, por exemplo, na área da educação, né, que não aconteça isso que tem acontecido agora, de trocar 3 vezes, enfim, uma série de problemas que deu. Mas eu queria reforçar também um pouco isso que o vereador Fantinel colocou da questão das emendas. Me preocupa muito isso. Eu já falei mais de uma vez que eu não gosto de emendas, eu acho que isso não deveria existir, eu acho que o dinheiro deveria ser para políticas públicas de outra maneira, mas já que elas existem, elas têm que ser usadas. E elas precisam ser efetivadas. Eu estou preocupada também, nós estamos terminando o ano, terminando o mandato, tem emendas paradas e que vai ser feito o quê com aquilo, né? As comunidades esperando, aguardando toda uma expectativa que foi feita. E eu também acredito, comentei com vários vereadores aqui, que o prefeito Adiló vai entender o recado das urnas, que embora ele tenha sido eleito, foi dito que grande parte da população foi percebido, não está satisfeito com o seu governo. Então, ou vai ter que mudar e mudar muito, ou vai ficar mesmo muito complicado esse novo governo que está aí. Então, acho que é uma expectativa de todos nós, de todas. Nós apoiamos de forma crítica, votamos no segundo turno, mas sempre fizemos essas críticas e vamos continuar fazendo. Então, muito boa essa sua fala e muito obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Rose. A gente se preocupa muito com a questão das emendas, que eu e o vereador Scalco tivemos em Santa Lúcia, por exemplo, no Piauí, e as pessoas falaram numa emenda de 6 milhões de reais, que até foi da deputada Denise, diz que está em caixa, ninguém sabe se está, se não está, se o dia que vai ser usado. Isso é grave porque é um dinheiro nosso, é um dinheiro de impostos que a gente reclama tanto e com razão aqui da alta carga tributária, principalmente que os empresários contribuem, e depois o retorno às vezes fica lá engavetado, enfim. Bom, mas como a vereadora Rose falou, acho que as urnas deram, sim, uma resposta. Tenho certeza absoluta que o nosso prefeito Adiló, nesse momento, deve estar pensando muito nos próximos secretários e acredito que tem que ser um time realmente que dê retorno, que dê transparência e que atenda a comunidade da melhor forma possível. Eu sou um vereador que subi sempre nessa tribuna fazendo campanha para os deputados
Fiz aqui festa quando elegemos 2, porque eu sabia que emendas parlamentares viriam para Caxias do Sul. Quero que na próxima eleição, a de 2026, a gente não faça, vereador Felipe, 2 deputados federais, faça 4, 5, porque vai vir muito mais emenda. Mas eu preciso retribuir para a nossa comunidade, dizer o quanto é bom se a emenda for usada. Se ela não for usada, infelizmente, aí não resolve nada. Vou torcer aqui que nós façamos mais deputados federais para que a gente possa trazer mais emendas para Caxias, mais dinheiro, mas que possa ser aplicado da melhor forma possível. Obrigado, presidente.